Olá, tudo bem? Eu me chamo Aida Nascimento, sou acadêmica do curso de História da Universidade Federal do Amapá e nesse vídeo iremos falar a respeito do primeiro reinado. Antes de iniciarmos, é muito importante que a gente faça uma contextualização para entender um pouquinho mais. Para isso, iremos voltar lá no dia do fico, quando Dom Pedro ficou no Brasil após Dom João ter voltado a Portugal a mando da corte portuguesa. Após ter voltado a Portugal, Dom João tornou-se rei constitucional e Dom Pedro ficou no Brasil cuidando de parte do Império Português, já que o Brasil tinha sido elevado ao Reino Unido. No entanto, após retornar a Portugal, Dom João começa a importunar Dom Pedro aqui no Brasil, dizendo que os portugueses queriam a recolonização do território brasileiro. Isso faria com que Dom Pedro perdesse parte do seu poder e, não querendo obviamente que isso ocorresse, Dom Pedro vai declarar a independência do Brasil. Com a independência inicia-se o primeiro reinado no ano de 1822. Após a independência, ocorreram várias reações de portugueses e até de brasileiros que não queriam ser governados por Dom Pedro I. Esses pequenos conflitos ficaram conhecidos na história como Guerra da Independência, e apesar de não ter durado muito, é muito bom a gente relembrar aqui. Depois de um tempinho, com uma articulação feita pela Inglaterra, o Brasil consegue reconhecimento da independência pela nação portuguesa. E assim, Dom Pedro se torna oficialmente o nosso primeiro rei. Ele vai permitir, então, que brasileiros elaborem uma constituição chamada Constituição da Mandioca. Então, o político brasileiro criou essa Constituição, porém, essa Constituição, ela moderava demais os poderes de Dom Pedro. Ele, claro, não aceita isso, dissolve a Assembleia e ortoga e impõe a nossa primeira Constituição de 1824. Nessa Constituição, ele criou 4 poderes: o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, com quais a gente somos acostumados hoje em dia, e um quarto, o poder moderador, que tinha basicamente a função de moderar todos os outros. Nesse momento, Dom Pedro deixou claro que não era um líder tão liberal assim. Por esse motivo, algumas regiões irão se rebelar. Um exemplo é a Confederação do Equador, mais precisamente Pernambuco, que irá tentar se separar do Brasil. Dom Pedro não vai aceitar, vai mandar tropas sufocar essa revolta e Pernambuco vai continuar pertencente ao Brasil, o que é diferente do Uruguai. Gente, o Uruguai tinha sido anexado por Dom João ao Brasil, o que na verdade não fazia o menor sentido, já que os uruguaios tinham uma origem espanhola. Então eles vão aproveitar esse momento de conflito, de confusão do primeiro reinado para iniciar uma guerra com os brasileiros, a Guerra da Cisplatina, para conquistar sua independência. No caso da Guerra da Cisplatina, Dom Pedro não vai conseguir evitar que isso aconteça e o Uruguai então vai deixar de pertencer ao Brasil. Dom Pedro nessa época não era mais um imperador tão querido, já era um líder considerado autoritário que os brasileiros estavam querendo ver pelas costas. Isso pode ser observado na Noite das Garrafadas, quando os brasileiros e portugueses começam a se atacar com garrafa no Rio de Janeiro, depois de uma discussão acalorada a favor e contra Dom Pedro I. As garrafadas mostram que os brasileiros não estavam mais tão satisfeitos com o imperador, que também não estava mais tão satisfeito, porque era muito orgulhoso. Bom, para fechar, perceberam os brasileiros que caso fosse contra o imperador, poderia acontecer algo muito complicado. Porém, após a morte de um jornalista chamado Líbero Badaró, que era um assíduo crítico ao reinado de Dom Pedro I e ao seu poder absolutista, agravaram os conflitos e a crise, pressionando Dom Pedro ainda mais. Baseado em todos esses conflitos que estavam ocorrendo no Brasil e também pelo fato do seu pai ter morrido na Europa e sua filha, que era herdeira legítima, não está conseguindo assumir a nação portuguesa, fizeram com que Dom Pedro decidisse retornar a Portugal
deixando assim o Brasil. Então ele abdicou no dia 7 de abril de 1831 o trono brasileiro, deixando no Brasil apenas o seu filho de 5 anos. Isso fez com que o Brasil, já que não tinha alguém para assumir o trono, vivesse um período chamado período regencial. Mas isso é coisa para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem. Tchau.